Meus amigos, minhas amigas, hoje eu tenho um tema muito especial que desenvolver dentro da Palavra de Deus, a Bíblia, e é um tema que suponho que nunca foi abordado por ninguém, porque não tenho encontrado livros que falem sobre esse tema, e nem tenho lembrado alguma ocasião ter ouvido algo semelhante. É um pensamento profundo e amplo, baseado em uma só palavra. Talvez pelo fato de que essa palavra tem origem no espanhol e foi passada para o português não há muitos anos. Talvez essa seja a razão que não se fale neste assunto, neste tema. E você vai refletir comigo, com certeza, com muito interesse em se ver a si mesmo. Se assim você fizer, certamente você vai tirar muito proveito. Agora, se você estiver ouvindo e vendo-me e tentando de aplicar tudo o que estou falando e estarei falando a outras pessoas, não vai ser de proveito para você. Você precisa tomar a sério a palavra de Deus e saber que Deus sempre nos fala, todos os dias nos fala, Ele. Constantemente Ele nos fala. Nós que somos muito esquisitos muitas vezes e não queremos ouvir certa fala de Deus. Aceitamos que Ele nos fale de um jeito, mas não de outro. E é assim que levamos uma vida muitas vezes medíocre. Por quê? Porque vem a fonte de vida, que é o Senhor Jesus, com toda a sua sabedoria, e nós questionamos, porque foi fulano que falou, foi sutana que falou, então nós questionamos, quando que pela própria sabedoria devíamos calar, ouvir, meditar e dizer: o que será que Deus quer me falar a mim pessoalmente? E com essa atitude você vai encontrar alguma resposta para a sua vida hoje e também para ajudar a outros. A palavra é ensimesmamento. Ensimesmamento vem do espanhol, que não separa ao final, como no português, no português, ensimismar, traço, se. No espanhol é tudo junto, ensimismar-se. Ou seja, é uma única palavra. Por isso é que no português se usa o pronominal para poder completar a palavra, porque aqui seria ensimesma, ou ensimesmar, faltando o C. Então ficaria ruim para pronunciar e dizer o que nós queremos dizer. Bom, essa palavra quer dizer se concentrar ou estar completamente absorvido pelos próprios pensamentos. Viu que tem gente que não fala porque sempre está pensando, ou não responde porque sempre está pensando. Essa é uma pessoa ensimismada, porque ela sempre pensa muito e não solta aquilo que está pensando. Voltar-se para o interior de si mesmo é outra forma de ensimismar-se. Aquela atitude de muitas pessoas de não falar, calar e ficar quietinha, mas está rindo, está pensando mal do outro, está imaginando coisas ruins. Por quê? Porque não é sincera. E sabe que se falar, talvez traria um pouco de conflito. Então, essa pessoa se centra em si mesma, se concentra, se volta a si mesma e guarda o segredo dos seus pensamentos. Isso faz mal para ela e faz mal para os outros, porque nós temos que ser sinceros, mas na mesma vez honestos. Não podemos falar coisas que não vivemos, nem coisas ofensivas. Mas também
devemos ser sinceros. Não podemos calar-se e devemos falar. Também ensimismar-se se usa em vários terrenos da vida humana. Vou mencionar alguns espaços humanos e vou dar alguma ideia, mas você conhecerá muito mais do que eu possa dizer aqui agora. Estão que se ensimesmam, que é uma conjunção de em si, que é a pessoa mesma, ensimesmamento, não? Então, a pessoa se ensimesma também na saúde. Fica bitolada naquela ideia que vai morrer porque tem tal doença ou não vai, tem uma doença que é incurável, que não vai ter solução, e aí fica teimando consigo mesma a pessoa, discutindo consigo mesma e aceitando de si mesma algo negativo. Por quê? Porque ela sabe se ensimesmar de uma maneira negativa. Na saúde. Também muitos se ensimesmam nos usos e costumes. Dizem, eu toda a vida fui assim, toda a vida fiz isso dessa maneira e não vou mudar. Isso é ensimesmar-se enquanto a uso e costumes. Também a gente que se ensimesma como egocentrismo. Ou seja, que tem aquela concentração em si mesma, que ela primeiro vai se servir uma comida, que ela primeiro vai escolher um banco onde sentar-se, que ela quer ser a primeira que fale, que abra o jogo. Eu conheço uma pessoa que, quando eu mando um vídeo, um áudio, essa pessoa ouve o áudio e quer compartilhar com outros. Então, o que ela faz? Grava outro áudio antes, explicando o que ela entendeu do meu áudio e o quanto ela crê e o quanto não crê, e o quanto aceita e o quanto não aceita. Depois que ela grava um áudio se posicionando, recém ela manda o meu. Isso é ensimesmado, uma pessoa ensimesmada, que se concentra em si mesma por seu egocentrismo. Também estão as pessoas que são ególatras. As pessoas ególatras, elas são piores que as egocêntricas, porque a egocêntrica, ela centra em si mesma coisas, conceitos, palavras, situações, momentos, mas o ególatra é aquele que quer ele sempre ser o primeiro em tudo. Então, isso é um ensimesmamento do mais grave, quando a pessoa é ególatra. Também temos a pessoa que se vitimiza. Essa é uma maneira de se ensimesmar. Se vitimiza e sempre leva a pior, sempre sente uma ofensa, sempre se ofende, se ira, maltrata a si mesma, se sabota a si mesma, tudo por causa de um ensimesmamento negativo, um ensimesmamento de vitimismo. Também tem outros que se ensimesmam como piedade. Dizem, eu falei, não me fizeram caso. Eu profetizei e ninguém creu. Eu alertei e não estiveram de acordo e discutiram. Bom, aí está agora o resultado. Ou seja, é um ensimesmamento religioso ou de piedade. E, por último, está o ensimesmamento político. E eu não vou dar nenhuma ideia para que ninguém se sinta incômodo. Mas o que há de ensimesmamento político é coisa já de uma epidemia psicológica.
principalmente nos países latinos onde nós moramos, aqui, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, todos os países da América Latina, o ensimesmamento partidário é muito grande. As pessoas se fecham em algo que creem, em algo que imaginam, e é isso para toda a vida. Elas não querem mudar e sempre ficam ensimesmadas. Se ela gosta daquilo, então não precisa mudar. Se ela entendeu isso desse jeito, de tal maneira, ela não vai querer mudar. Se ela tem um conceito que agrada mais que outro, ou uma pessoa, um político que agrada a ela mais que outro político, então isso ela não muda. Se ela gosta de uma mulher bem vestida, bem na moda, bem moderna, bem produzida, então a esposa de tal presidente, ela é assim que é maravilhosa. E a esposa do outro presidente, que não se sabe arrumar talvez, então não é maravilhosa. Então está nesse jogo pueril. O que quer dizer pueril? Infantil. Um jogo de ensimesmamento estúpido de crianças. Por quê? Porque não tem maturidade, não tem revelação de Deus, que todos esses vícios temos que perder, temos que nos libertar dos vícios, porque é igual e às vezes até pior que o vício do cigarro, da bebida alcoólica ou qualquer outro vício. São vícios dissimulados, mas que são vícios de verdade. Há um caso na Bíblia, e eu vou ler a porção bíblica e depois falamos um pouquinho sobre esse caso. Está em Juízes capítulo 11, do versículo 29 ao 40. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessando Galaad e Manassés. Jefté passou por Maspa de Galaad e daí marchou contra os amonitas, que os amonitas estão brigando contra os israelitas. Ou seja, que Jefté saiu em apoio a Israel, dizendo, e ele fez um voto ao Senhor, dizendo, entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencendo sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor e eu a oferecerei em holocausto. Que triste situação. Logo, quem apareceu? Quando Jefté voltou para sua casa em Maspa, sua filha veio ao seu encontro, dançando ao som de tamborim. Era filha única, ele não tinha outro filho nem outra filha. Ao vê-la, rasgou as vestes e exclamou, ai, minha filha, tu me afundas no desespero. Tu te tornaste a causa da minha desgraça, pois fiz um juramento ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu, meu pai, se deste tua palavra ao Senhor, trata-me segundo a palavra que deste, porque o Senhor te concedeu a vingança contra teus inimigos, os amonitas. Portanto, ela foi com suas companheiras a chorar pelas montanhas a sua virgindade, porque o pai a estava por matar. Era um pacto que ele fez com Deus e ele queria cumprir. Quanta coisa prometemos a Deus e que Deus não está nem aí com nossas promessas. Deus não precisa das nossas promessas. E Deus até se ofende. É uma provocação à ira de Deus quando nós prometemos coisas que Deus não precisa e que Deus não está de acordo em receber. Deus nunca receberia uma filha morta pelo seu pai, porque está contra os 10 mandamentos, contra a lei de Deus. Deus não se pisa em si mesmo. Deus não se contradiz
Deus não erra, não tem defeito. Ele ordena uma coisa e ele cumpre, e ele quer que o ser humano também cumpra. Mas quando nós, numa situação de emergência, chegamos a prometer algo assim fora da lei, fora da Bíblia, fora da vontade de Deus, não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Estamos fazendo a nossa vontade, que ofende a Deus. Por isso que isto não era de agrado de Deus. Totalmente não era de agrado de Deus. Mas ele fez porque queria cumprir sua palavra. Estamos cheios de gente nas igrejas que dizem que cumprem sua palavra, que prometeram e por isso cumprem. Prometeram dízimo e cumprem o dízimo porque prometeram, como se Deus está esperando que a gente seja fiel a si mesma ou a si mesmo em quanto a dinheiro para sobreviver. Deus não precisa de nosso dinheiro, de nossa promessa. Outro diz, eu prometi que nesta igreja eu ia ficar e eu, passe o que passar, vou ficar aqui. Outra ofensa a Deus, uma ofensa a Deus, porque nós temos que buscar a igreja do Senhor e não a igreja que nos convém, ou a igreja que gostemos, ou a igreja que faz algum benefício para nós e que nos pode levar a fazer o pecado de prometer algo a Deus em recompensa, em retribuição pelo benefício, quando que Deus não está interessado em receber nenhuma retribuição das mãos humanas. Portanto, esse é um tipo de ensimismamento. Pessoas obtusas, pessoas fechadas no seu coração, fechadas no seu entendimento, fechadas na revelação da palavra de Deus. Não importa para elas a revelação. Elas dizem, eu me guio pela literalidade da palavra. Se a palavra está escrito, e nisso eu creio. Mas quando você lê e não crê, talvez seja porque lhe falta revelação. E quando você recebe a revelação sobre aquilo que creu, então você recebe a bênção de Deus, de entender o coração de Deus. E também, por outro lado, nada revelado pelo Espírito Santo está fora das Escrituras. Tudo que o Espírito Santo revela está dentro das Sagradas Escrituras. Portanto, as duas coisas caminham juntas. O escrito e a revelação. E estamos cheios de crentes que são literalistas. Se baseiam em versículos e rezam certos versículos para se defender, para atacar, para mostrar que aquilo que está seguindo e fazendo é de Deus. Por exemplo, nas eleições últimas que houve no Brasil, não encheram as redes com versículos bíblicos para provar que esse era o ungido de Deus? Eles encontraram versículos tirados do conceito, do ambiente ali, se me escapou a palavra, do contexto. Então, eles tiraram as palavras do contexto bíblico para engrandecer um homem. E agora estão penando, estão numa guerra constante, um contra o outro, no mesmo partido, ou com o outro partido, e com o outro partido, e com o clérigo, com o pastor, com o pecador. Eles estão numa guerra constante todos os dias. Por quê? Porque tomaram a palavra de Deus levianamente. São ensimesmados. Em si mesmos se centram para crer algo. Deus não disse, mas eles creem. Deus não falou, mas eu sinto que falou comigo. Deus não disse essa barbaridade e eu
li por aí ou alguém me disse e eu achei interessante essa frase e creio nessa frase, creio que Deus me falou por fulano, por sultano, então, ou creio que isto é de Deus porque tem tal traço de caráter e de personalidade que é mais de crente que os outros, então esse é meu candidato. Engano estúpido de criança, de infantil, e depois não querem pagar a dívida dos seus pecados. Por quê? Porque são piedosos. Eles pensam que se a promessa é piedosa, eu vou fazer um sacrifício para Deus, eu vou adorar a Deus com este sacrifício, eu vou honrar a Deus com este sacrifício, eu vou doar uma vaca para a igreja se gana nosso candidato, eu vou doar isto, vou doar aquilo, vou fazer isto, vou mandar ampliar o templo para Deus, porque se ganhar o meu candidato, o nosso candidato, e assim, estupidezes de infantes, de criança, e dessa maneira pensam estar agradando a Deus. Ensimesmamento. Aquele pai teve um ensimesmamento religioso. Ele não foi capaz de amar o suficiente a sua filha. Não. Ele não foi um bom pai. Não, mas ele cumpriu com Deus. Não cumpriu com Deus porque Deus não pediu nada para ele. Ele cumpriu consigo mesmo. E eu já passei por essa experiência. Que tenho prometido coisas e depois chorei na presença do Senhor. Eu disse, Senhor, eu não consigo isto. Não consigo cumpri-la. Me perdoa. E o Senhor me perdoou. Instantaneamente, eu sei que me perdoou, eu tive alívio, tive paz, tive alegria e não fiz como eu prometi e saiu tudo bem. Por quê? Porque eu não posso prometer algo em contra de um mandamento bíblico, em contra de uma palavra de Deus, para cumprir a minha palavra. Então eu preciso ser equilibrado em tudo. Se Deus não aceita pessoas de duas palavras ou de dois conceitos, de duas personalidades, inconstante nas suas convicções, Deus não aceita pessoa duvidosa, inconstante, como está lá em Tiago capítulo 1, versículo 7. Deus não aceita, sim, Deus não aceita esse tipo de pessoa, mas também Deus não está disposto a receber nada que você tente agradar a Deus com aquilo, fazendo um pecado tão grave de matar sua própria filha. Não pode, não pode, não pode, não deve. Ninguém de nós deve fazer isso. É melhor passar diante do Senhor como um sem palavra e se arrepender, e é com ele o problema, não com as pessoas. Então, quando confessamos, temos o perdão do Senhor e ele vê o nosso coração. Porque se o nosso coração é disposto para o arrependimento, temos o coração como Davi. E o coração de Davi como era? Era como um coração de Deus. Porque ele se abrandava facilmente, se dobrava facilmente e reconhecia o seu pecado. Cristo não tem nenhum pecado, mas Cristo teve que se arrepender muitas vezes para poder alcançar aqueles que estão totalmente na fossa, no buraco, fundidos, estragados, sem esperança, sem nenhuma força de se levantar dali. E Cristo teve que ignorar as suas promessas algumas vezes para converter a sua promessa em um benefício para aquela pessoa que está precisando de urgência. Cristo sabe o que faz e ele é soberano, mas nós temos que ter palavra sim, mas temos que, acima de tudo, não ter palavra ensimesmada. Ou seja, o que nós vamos prometer, o que nós vamos falar, o que nós vamos assegurar e afirmar, tem que ser dentro da vontade de Deus. E se estamos afirmando algo
que sempre temos afirmado, dizendo que eu nunca vou mudar isso, eu creio assim e assim vou morrer. E de repente o Senhor me faz ver que estou equivocado. Como que eu vou colocar limite para a minha vida por uma questão mínima de confiança e de reconhecimento das pessoas? Eu quero um reconhecimento das pessoas, então eu vou cumprir com essa palavra. Como eu vou me ater a uma coisa dessa, limitando a minha vida? Não. Eu tenho que me arrepender de tudo o que me limita a mim e do que limita aos outros, porque eu me agarro de uma palavra e digo, eu não vou mudar. Se eu não vou mudar e vou ferir e danar alguma outra pessoa, então tenho que mudar. Se eu vou ofender ao Senhor ou provocar ao Senhor a ira, então eu tenho que me arrepender da minha promessa e mudar. Não é questão de eu querer cumprir uma promessa ou uma decisão, uma determinação, uma posição e dizer, disto ninguém me tira. Ninguém me tira disso. Mas você mesmo pode se tirar disso se está fora da palavra de Deus. Este homem, ele foi um vencedor. E ele está na lista dos vencedores em Hebreus capítulo 11. Veja, matou sua filha. Você estará julgando, talvez, então não merecia estar na lista de vencedores. De aqueles que estão na batalha e vencem. Não merecia. Eu também poderia pensar assim. Se matou uma filha, é digno de cárcere. Mesmo naquele tempo, ele merecia a cárcere pelo que fez, porque cometeu um grave pecado, destruiu uma vida e uma vida próxima. Então, não é multa, o castigo é duplo, segundo a lei, porque é uma vítima próxima da família. Sem embargo, ele está na lista dos vencedores. Que é que levou a Deus inspirar a Paulo a escrever e colocar a Jefté nessa lista? Que é que levou a Paulo a discernir que ele foi um vencedor? O fato de que ele venceu o inimigo do povo de Deus. Ele venceu o inimigo do povo de Deus com uma valentia extraordinária. Ele se meteu num lugar e num momento em que ninguém se animava, porque o exército inimigo era forte, era muito bem preparado, tinha tudo para ganhar. Mas ele decidiu ir em frente e atacar o inimigo do povo de Deus. Tem muita gente que defende sua denominação, mas não a igreja. Defende um homem de pastor, mas não Jesus, o bom pastor. Defende as palavras dos homens, mas não defende a palavra de Deus. Mesmo assim, Deus tem misericórdia de cada um de nós. Mas neste caso de Jefté, ele foi listado entre os vencedores porque ele venceu o inimigo do povo de Deus. Ele teve o povo de Deus como um encargo. Eu darei minha vida por este povo. E assim foi. Ele deu sua vida pelo povo de Deus. Mas muitos estão dando sua vida pelo povo de Deus, entre aspas, enquanto tem um bom salário. Mas não tem um bom salário, se jubilam. Ou pedem para ir para outro lugar. Um lugar mais rico. Isso não é dar a vida pela igreja. Dar a vida pela igreja é servi-la sem ter a certeza de nenhum salário. E não simplesmente oferta, se houver. E se não, vamos servir de qualquer maneira. Por isso foi que ele foi colocado
nessa lista. E esta cereja do bolo é para lhe dizer: se você prometeu algo muito grande e não se anima, se desdizer em privado, orando a Deus e pedindo perdão porque prometeu e não vai poder cumprir, se esse é seu caso, pense no seguinte: que Deus está pronto para recompensar as suas vitórias. E talvez essa seja uma vitória que Deus está reclamando de você. Você não é capaz de desfazer no que disse. Você não é capaz de reconhecer que é a culpada ou o culpado de um caos. Você não é capaz de reconhecer o seu erro. E você acha vergonhoso. Eu já gravei em alguma outra ocasião por aí que houve um episódio na minha vida em relação a um pastor amigo, grande amigo, que já está com o Senhor. E a ofensa foi mínima, e foi impensada da minha parte. E foi uma ofensa quase que inocente, porque eu tinha ideias equivocadas. E ele me chamou no seu gabinete, esclareceu tudo comigo. E quando ele me perguntou se eu tinha feito aquilo, eu agachei a cabeça e chorei e disse: fiz. E não neguei. Quando a gente se humilha, tem vitórias na vida. Mas se a gente não se humilha para reconhecer que prometeu e não cumpriu, ou que fez alguma coisa errada na sua vida, então não tem a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus vai vir em abundância para aquele que reconhece o seu erro. Mesmo que tenha sido uma promessa a Deus ou uma promessa boa para as pessoas. Mas, Senhor, eu prometi algo bom, deixe-me cumprir. E o Senhor está dizendo: eu não vou deixar você cumprir. Eu lembro em uma ocasião, estava pastoreando uma igreja de irmãos menonitas no Jardim Paranaense, em Curitiba. Estava pastoreando a igreja batista independente, independente, no outro bairro em Lages. Isso foi. E eu tinha um compromisso numa igreja de irmãos menonitas para ir a pregar aquela noite. E eu não ia poder cumprir. Então o que eu fiz? 4 da tarde eu soube que não ia poder cumprir. Não tinha um tostão de moeda para o ônibus. Eu fui caminhando 5 quilômetros para avisar que cheguei mais ou menos 6:30 da tarde lá, para avisar que às 8 da noite não poderia estar ali ministrando a palavra de Deus. E voltei para o lugar onde sim ia ministrar, que tinha sido agendado antes e eu tinha me equivocado. Não é só agora que me equivoco, pela idade. Então, é bom, muito bom, a gente reconhecer. E no possível, todos os nossos reconhecimentos de erros nossos, que não seja como fazem os pastores de hoje, vão para a televisão dizer: olha, eu adulterei, venho confessar que eu adulterei. A internet é o nosso confessor. Os meios de comunicação vão nos perdoar. O mundo vai nos perdoar. Que infantilidade destes homens de Deus. Se pecou, vá em frente contra quem pecou e fale tete a tete o seu erro, o seu pecado, reconheça. E se é difícil para você fazer isso, busque um pastor de confiança, um padre de confiança e chame, e em privado confesse o seu pecado. E não tenha medo que errou uma vez, alguma outra vez já venceu. E se agora confessa e reconhece o seu pecado, está vencendo. E se está vencendo, é digno de ir para a lista de Hebreus capítulo 11. Pena que já fechou o cânone. Mas
muitos de nós podemos estar participando aí por ser vencedores. Então eu animo a você, como a cereja do bolo, animo a você a confessar, a buscar o arrependimento, a buscar a sinceridade, a buscar a integridade e deixar de viver um ensimesmamento doentio. Se você é crente, você é cristão, deixe de lado esse ensimesmamento doentio. Cada vez que lhe confrontem e você sabe que estão lhe confrontando e você olha para dentro e sabe que tem algo de culpa, reconheça de imediato, porque aí está a bênção. No reconhecimento, no arrependimento, aí está a bênção. Não perca sua bênção por amor próprio, porque o ensimesmamento é um amor próprio doentio que devemos curá-lo. E para curar esse amor próprio doentio, nós precisamos cumprir com alguns passos. Há um perigo grande, o perigo da religiosidade emocional e impulsiva. Não faça por impulsão, não faça por emoção, não faça por religiosidade, faça genuinamente por arrependimento diante do Senhor. Há também a importância de conhecer o caráter de Deus. E nessa situação você está ganhando algo de conhecer Deus, então alegre-se, porque embora tenha mentido ou esteja para mentir porque não vai cumprir sua promessa, mas você está conhecendo Deus um pouquinho mais, então alegre-se. Agora, se você não tem a revelação superada, ampliada de Deus nesse episódio que está vivendo, então pode melhor calar a boca e não dizer nada para ninguém, porque não será saudável para a sua vida. Mas se você está vendo que vai ganhar espiritualmente, conhecendo mais a Deus e podendo amar mais a Deus, honrar mais a Deus, respeitar mais a Deus e ter temor de Deus um pouco mais, então dê o passo, que você vai ser um vencedor. E também quero terminar dizendo que a graça de Deus em meio dos erros é ilimitada. A graça de Deus no meio dos erros nossos é ilimitada. Nunca pense que pedir perdão e dizer a verdade, porque talvez não é necessário pedir perdão, mas sim reconhecer. Se algum me disser, por exemplo, eu vi que você saiu, vamos supor, não? Eu vi que você saiu mal-humorado de uma loja, de tal loja. Lhe atenderam mal, lhe estafaram. O que foi que aconteceu? Pode me contar? E eu sou livre para dizer, não houve nada, porque essa pessoa não é digna de saber. E eu não estou mentindo. Não houve nada para ela. Para ela saber, não houve nada. Mas se eu precisava esse confronto de alguém que produzisse em mim vergonha, porque eu pensei que ninguém viu e agora descobri que alguém viu o que aconteceu, então eu tenho que aceitar essa repreensão como de Deus e dizer, obrigado Deus, porque o Senhor permitiu que saísse à tona isto e agora eu não posso ocultar que realmente eu faltei o respeito, vamos supor. Então, é uma coisa assim bastante delicada que tratar, mas não é difícil. Minha irmã, meu irmão, não é difícil. Vamos enfrentar, vamos parar de ser santinhos. Temos demasiados crentes santinhos por todos os lados. Bonzinho, não fala mal de ninguém e vive falando mal dos outros. Não critica e vive criticando. Não leva para outros e leva para outros sim. Por que não nos arrepender de uma vez? Sabem o cúmulo de pecados que estamos amontando em cima de nós?
Sabe o cúmulo de peso desnecessário que estamos carregando? Sabe o quanto nos custará entrar pela porta estreita? Muito. Por quê? Porque não fomos capazes de fazer uma dessas duas coisas que termino aqui, ou as duas. Pedir perdão, confessando, pedir perdão, ou simplesmente reconhecer. Talvez não precise pedir perdão, mas reconhecer, a gente poupa um novo pecado. Porque podemos dizer não ou sim para uma pessoa e estar dizendo a verdade. Mas quando temos a oportunidade de ser verazes e nos negamos a ser verazes por nosso orgulho, por nosso ensimesmamento e mentimos, temos dois pecados agora. O pecado da oportunidade que não quisemos aproveitar e o pecado que eu arrumei para tampar o meu pecado anterior. Então que Deus nos ajude a ver que isto, embora complicado para entender, talvez para alguns, mas que é de muita bênção entendermos e vivermos essas mudanças na nossa vida que o Senhor tanto deseja. Ele deseja mais um coração como o de Davi, que peca e pede perdão e chora logo. Um Davi que reconhece os seus pecados e pede que para Deus até matá-lo a ele, porque ele estava compungido de coração, do que aquele que peca e anda de cabeça erguida, como dizendo: eu sou o melhor da turma, eu não peco, eu não erro, eu sou honesto. Por que não pararmos com essa hipocrisia que o mundo vê e está julgando? Um irmão vê e talvez não possa fazer nada, porque assim está a coisa. O irmão vê e quer corrigir o irmão e se forma um incêndio. Mas o mundo vê e não quer corrigir você, quer afundar você. Por isso convém se arrepender em tempo. Que Deus te ajude e te abençoe nesta visão de sua palavra. Amém e amém.